Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E hoje teremos novamente a palavra-chave. Então no decorrer do vídeo terá uma palavra-chave e quem comentar ela aqui primeiro vai ter uma surpresa. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para o nosso primeiro relato de hoje. Terror noturno ou presença demoníaca? Oi, Isa, meu nome é Laura e gostaria de compartilhar algo que me atormenta há anos. Desde criança, tenho episódios recorrentes de paralisia do sono. A sensação é sempre horrível, mas o pior não é em estar presa ao próprio corpo. O que me causa verdadeiro pavor é o que eu vejo nesses momentos. Sempre que a paralisia me atinge, ele aparece. Um ser escuro como a noite, a própria escuridão. Uma sombra densa e palpável. Não consigo ver suas feições, mas seus olhos brilham. Um brilho perturbador, como se fosse a cor de um vagalume, meio amarelado e esverdeado. Algo intenso, quase hipnótico. Ele fica ao lado da minha cama, observando. Sua presença é sufocante. Ele nunca se move, só está lá. Só sei que ele me enxerga. Não sei se ele me enxerga completamente. Às vezes sussurra dizendo que quer me ver. E pior, diz que sabe que tenho medo dele. Eu tento discutir na minha mente. Grito e luto, mas não adianta, minha voz não sai. Meu corpo não responde. E ele continua ali, se alimentando do meu medo. Essas aparições são frequentes, mas uma noite em especial foi muito mais assustadora que as outras. Durante uma dessas visitas, enquanto eu estava presa naquela paralisia apavorante, meu pai entrou no quarto. Eu queria desesperadamente alertá-lo, mas não conseguia me mexer ou falar. Quando finalmente consegui soltar um grito, meu pai se assustou e veio até mim, perguntando o que estava acontecendo. Eu, em pânico, gritei que o demônio estava na janela observando tudo. No dia seguinte, meu pai me contou algo perturbador. Quando eu gritei, ele notou que a cortina se mexeu de repente, como se algo tivesse a puxado bruscamente. Ele tentou explicar, dizendo que era o vento, mas eu insisti que a janela estava fechada naquela noite. Quando disse isso, ele ficou em silêncio e mudou de assunto, como se não quisesse admitir o que realmente poderia ter acontecido. Até hoje, essas experiências me perseguem. O que é essa presença que me persegue durante meus momentos mais vulneráveis? É apenas uma manifestação do meu medo? Um reflexo da paralisia do sono? Ou algo muito mais sinistro que se esconde nas sombras, esperando a hora certa de poder me atacar? O que vocês acham? Estou apenas presa num pesadelo ou algo realmente está me observando? E é isso, Isa. Obrigada por ler o meu relato. Por favor, dê a sua opinião do que você acha que isso pode ser. E eu acho... Não acho nada, gente. Ai, meu Deus, eu também tenho paralisia do sono e agora eu tô com medo da minha paralisia do sono eu ver esse trem também. Que as outras dizem que nas paralisias todo mundo vê quase a mesma coisa. Mas é diferente dos que eu já vi, né? Geralmente a gente vê uma velha sentada em cima da gente ou um homem alto. Agora esse bichinho pequenininho aí eu nunca vi ninguém falar não. Pode ser que não seja somente sua paralisia do sono, seja realmente algo que esteja te perseguindo. Procura algum lugar que entende de espiritualidade e faz uma consulta. Vê o que eles vão falar pra você, que se for algo maligno, eles vão te alertar e vão te ajudar a se livrar dele. Mas muito obrigada por mandar o seu relato. E vocês que estão assistindo, o que vocês acham que é? Comenta aqui pra gente com respeito, por favor. E vamos então para o nosso próximo relato. A assombração amigável.
Oi, Isa. Curiosamente, sou sua xará e gostaria de compartilhar uma experiência inusitada que vivi. Acho que posso dizer que tive uma assombração amigável morando comigo. Parece loucura, né? Mas juro que é verdade. Aconteceu na minha antiga casa. Ele era idêntico ao velho do filme Up e Altas Aventuras. Aquele senhorzinho simpático com aquele sorriso carismático que te faz confiar de imediato. Eu e meu marido ouvíamos de tempos em tempos, sempre sereno, com um ar acolhedor, como se estivesse ali apenas para nos fazer companhia. O mais curioso é que ele não fazia nada de assustador. Não tentava nos machucar ou nos amedrontar, nada disso. Mas de vez em quando ele batia as portas com forças. E isso sempre me pegava de surpresa. O barulho era alto e inesperado. Eu não conseguia deixar de me assustar, mesmo sabendo que era ele. Era como se ele quisesse lembrar que ainda estava ali, presente, de alguma forma. No início, confesso que achei tudo um pouco estranho. Quem não acharia, não é? Mas com o tempo fui me acostumando. Ele parecia que não era tão ofensivo e, de certa maneira, era até tranquilizador. Quando nos mudamos da casa, senti uma falta estranha daquela presença. Era como se ele tivesse realmente se tornado parte do nosso cotidiano. Um vizinho invisível, mas sempre presente. Agora, às vezes me pergunto, será que ele morava lá antes? Será que a casa era dele? Quem sabe, né? Sempre tive essa sensação, que ele estava de alguma forma ligado ao lugar, como se estivesse cuidando o tempo todo, mesmo que depois de tanto tempo. O que você acha que era? Será que ele era uma alma que nunca deixou a casa? Eu mesma ainda me pego pensando nisso de vez em quando. Muito obrigada por ler o meu relato e espero que goste. Eu gostei muito do seu relato e achei muito fofo. A gente vê tanto relato de assombração agressiva que quando vem uma dessa eu achei fofo. Posso estar errada, mas eu achei fofo. Mas o que me deixou na dúvida também, que pode ser que ele fosse alguém que morou lá, né, um fantasma da casa, ou ele poderia ser um espírito guardião de vocês. Apesar de que quando você se mudou, ele sumiu. Mas talvez naquela época vocês estavam precisando mais, porque ele era tão amigável e tranquilizava vocês. Fica aí a dúvida. E você que está assistindo, o que você acha que ele era? Era da casa ou um espírito protetor? E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A Sombra do Lobisomem. Oi, prefiro não me identificar, mas preciso compartilhar algo que aconteceu comigo e minha família. Sei que a história pode parecer um daqueles clichês de relatos sobrenaturais, mas acredito que tudo o que aconteceu é verdade. Mas acredite, tudo o que aconteceu é verdade. E essa verdade nos aterrorizou por um bom tempo. Tudo começou quando a nossa filha nasceu. Eu tinha ouvido falar de uma lenda antiga sobre lobisomens que perseguem recém-nascidos, mas nunca dei muita importância. Afinal, quem acredita nessas coisas hoje em dia? Mas naquela noite as coisas mudaram. Os primeiros sinais foram sutis, barulhos estranhos ao lado de fora da casa. Os cachorros da vizinhança uivavam sem parar, uma sensação incômoda de que algo estava nos observando. Minha esposa especialmente sentia essa presença. Ela me disse várias vezes que parecia que alguém estava do lado de fora, olhando para nós. Eu tentei acalmá-la, dizendo que provavelmente era só nossa imaginação. Mas lá no fundo, também comecei a sentir o desconforto crescente. Na segunda noite, após a chegada da nossa bebê, tudo piorou. Era por volta da meia-noite, quando ouvimos algo arranhando as paredes do lado de fora, seguido por um som alto, como se alguém tivesse batido violentamente na janela do quarto. Corremos até lá, e assim que entramos no quarto, vimos o que nunca pensei que veríamos. Ele estava lá,
Um lobisomem imenso, com pelos escuros como a noite, olhos brilhando em vermelho e dentes afiados que reluziam à luz fraca. O pior de tudo, ele olhava diretamente para o berço de nossa filha. Minha esposa, em pânico, pegou a bebê nos braços, mas o lobisomem avançou antes que pudéssemos reagir. Ele mordeu a manta da nossa filha, rasgando-a violentamente, com seus dentes afiados enquanto soltava um rosnado terrível. Em um ato de puro desespero, minha esposa lembrou de uma lenda. Diziam que lobisomens eram obrigados a parar e contar cada grão de arroz se fossem jogados no chão. Com uma coragem que eu nem sabia que ela tinha, ela pegou a lata de arroz que estava na cozinha e jogou tudo no chão. Inacreditavelmente, o lobisomem parou. Ele ficou ali, como que compelido a obedecer, os olhos vermelhos ainda focados na nossa filha, mas sem conseguir se mover. Minha esposa, aproveitando a oportunidade, gritou para ele ir buscar sal na manhã seguinte. Segundo a lenda, isso o manteria afastado por algum tempo. E, para nossa surpresa, ele simplesmente sumiu na noite. A noite terminou, com um silêncio pesado de quem sobreviveu a algo terrível. A casa estava destruída, e nós, exaustos e aterrorizados ao mesmo tempo, mal conseguimos dormir nesta noite. Na manhã seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Um senhor velho apareceu à nossa porta. Ele tinha um rosto enrugado, a pele pálida e estava vestido com roupas velhas. Mas o que realmente chamou nossa atenção foram seus dentes. Eles estavam sujos e cheios de fiapos da manta que o lobisomem havia rasgado na noite anterior. Então, com uma voz baixa e quase sussurrante, ele nos pediu: "Vocês têm um pouco de sal?" Demos o sal a ele sem hesitar, tentando disfarçar o pavor que nos consumia. O velho saiu sem olhar para trás, e nunca mais o vimos. Após essa visita, fizemos o que era preciso. Corremos para batizar nossa filha, o mais rápido possível, temendo que aquela criatura voltasse para buscá-la. Desde aquele dia, o lobisomem nunca mais apareceu, e tudo ficou em paz. Mas a memória daquele homem com dentes cheios de fiapos da manta da nossa bebê nunca saiu de nossas cabeças. Até hoje nos perguntamos, será que ele realmente se foi? Ou apenas espera uma oportunidade para atacar novamente? Obrigada por ler o meu relato e espero que acredite em mim. Ou também não, pois todo mundo fala que sou louco e estou inventando histórias. E é isso. E o relato acaba. E eu acredito em você. Eu acho que onde tem fogo tem fumaça. E todo mundo conta essa história. Que o lobisomem vai pegar o bebê quando é recém-nascido e sem batismo. Não tem como todo mundo inventar a mesma coisa, gente. Se 1 viu, 2 viu, 3 viu, 4 viu, é verdade. Eu acredito super. Nunca vi lobisomem na minha vida, mas acredito que exista. Inclusive, um pouco de medo deles. Porque eu acho que se eu ver, eu caio pra trás na hora. Eu desmaio. Na hora, assim, viu? Papo, acabou. E o lobisomem pega e come. E já era. Não, você tá doido. Com certeza eu acredito em você. Muito obrigado por enviar o seu relato. E é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O dia em que expulsei a entidade. Quando eu e meu marido nos mudamos para um apartamento pequeno e aconchegante, o tipo de lugar que imaginamos ser feito para começar nossa vida juntos. Mas desde o primeiro dia, algo não parecia certo. O ambiente era pesado, como se houvesse uma presença invisível nos observando. Era difícil explicar, mas tanto eu quanto ele sentíamos. O ar parecia denso, os cômodos sufocantes. Havia algo a mais ali. Com o passar do tempo, ficou claro que não estávamos sozinhos. Pequenas sombras dançavam nos cantos das visões. Objetos se moviam. E o clima entre nós começou a mudar drasticamente. Brigas começaram a acontecer, discussões sem motivos aparentes, apenas brigas sem motivos, coisas banais.
E o mais estranho, toda vez que discutíamos, eu sentia que não era só uma raiva comum. Era um ódio profundo, algo que não parecia natural. A sensação era quase como se algo estivesse se alimentando do nosso conflito, crescendo e ficando mais forte com cada palavra amarga trocada. Era essa a sensação. Entre todas as estranhezas, a pior era uma sombra que parecia me seguir pela casa. Ela não tinha forma definida, mas seus dedos eram longos, quase esqueléticos, e pairavam pelo corredor e nas portas. Eu a via de relance, especialmente quando ficava sozinha. Aquela presença me atormentava de uma forma inexplicável, e eu sentia que era ela quem alimentava aquela energia negativa, aumentando as tensões entre nós. Houve um dia em particular que nunca vou esquecer. Era uma tarde, eu estava lavando louça, mas aquele sentimento de opressão era mais intenso do que nunca. Podia sentir a sombra parada ali, observando cada movimento meu. A água da pia escorria, mas tudo que eu conseguia ouvir era o som crescente da minha própria irritação, como se o ar ao meu redor estivesse fervendo. Era como uma pressão invisível estivesse tentando me esmagar, me fazendo sentir um ódio inacreditável. Algo dentro de mim começou a crescer, uma mistura de medo e raiva, até que finalmente eu não consegui mais suportar. Sem pensar, larguei tudo o que estava fazendo. Virei para onde imaginava que estava aquela sombra e com uma coragem que nem eu sabia que tinha, comecei a gritar. Mas não eram simples gritos de raiva. Eu sabia que precisava enfrentá-la, que aquilo que estava ali tinha que sair de uma vez por todas de nossas casas. Com toda a minha força, ordenei que ela fosse embora, em nome de Jesus. Cada palavra que saía da minha boca parecia carregar um peso imenso, como se fosse um confronto entre a luz e as trevas. Eu a repreendi com toda a minha alma, dizendo que ela não tinha mais lugar ali e que eu não deixaria mais ela controlar a nossa vida. Naquele momento, senti uma mudança no ar. Um vento gelado passou pela sala tão forte que fez as portas tremerem. Abri a porta da frente e continuei gritando, ordenando que ela saísse de vez, como se algo invisível atravessasse a porta, saindo com a corrente de ar frio, desaparecendo no corredor. A casa que antes parecia abafada, de repente ficou leve. Leve como se a pressão que nos sufocava tivesse sido liberada. O silêncio que seguiu foi quase assustador. Tudo parecia calmo, mas então percebi algo. Aquela energia negativa havia ido embora. Pela primeira vez, por muito tempo, me senti em paz dentro da minha própria casa. Pouco depois, os vizinhos bateram a nossa porta, preocupados com os gritos. Até a síndica apareceu, querendo saber o que havia acontecido. Contei a eles que estava apenas rezando com um pouco mais de intensidade, sem entrar em detalhes. Eles devem ter me achado que eu era maluca, mas não me importei. A paz que senti depois daquele dia era inigualável. A partir daquele momento, tudo mudou. As brigas cessaram, a atmosfera pesada desapareceu e finalmente conseguíamos viver em paz. Nunca mais senti aquela presença. E o apartamento voltou a ser um lar, o que sempre quisemos. Ainda hoje, quando penso naquele dia, sinto um orgulho de mim mesma. Não só por ter enfrentado algo que me aterrorizava, mas também por ter encontrado forças dentro de mim para lutar. Aquela sombra foi embora para nunca mais voltar. E eu sei que fui eu quem a expulsou. Obrigada por ler o meu relato. E não importa se não acreditar em mim. Beijo e sucesso em seu canal. Claro que eu acredito em você. Oxi. Eu sou a maior fanática de filme de terror que existe, gente. E todos eles provam a mesma coisa. Se você mandar embora, ele vai embora. É nós que não consegue mesmo. A gente fica com medo, assustado, acuado, chora, depressivo, capenga, anêmico. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser igual a ela. A gente tem que ser igual a ela, tem que expulsar, falar que é minha casa, que manda aqui sou eu. Vai embora.
Pode ser que dê ruim também, porque tem filme de terror que deixa os bichos mais atentados ainda e eles ficam mais agressivos. Mas aqui no caso dela deu certo. Tenha autoridade e força, em nome de Jesus eu expulso você. E ele vai embora. Tenha fé. Que um homem com um grão de mostarda de fé move montanhas. E é isso. Muito obrigada por mandar seu relato. Eu adorei seu relato. Muito bom. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Gente, eu vou terminar o vídeo de óculos porque eu comecei a gravar hoje um pouco mais tarde. Então eu já tinha usado óculos antes e tava doendo muito minha cabeça e meu olho ia começar a lacrimejar. Então por isso que eu vou terminar com o óculos. Então vamos lá para o nosso último relato. A Maledite. Oi, me chamo Mariana e o que eu vou contar parece até mesmo um roteiro de um filme. Mas infelizmente foi a minha realidade. Quando me casei, não imaginava o que estava por vir. Meu marido, antes de mim, tinha um relacionamento com uma garota profundamente perturbada. Ela era o tipo de pessoa obcecada que não aceitava o fim. E desde o começo fez de tudo para destruir o que tínhamos. No início, eu não entendia o porquê, mas com o tempo, as peças do quebra-cabeça foram se juntando. A primeira vez que senti o peso dessa obsessão foi o dia em que ela mandou invadir em minha casa. Eu não sabia que era ela, mas ela tinha orquestrado tudo. Naquele dia, algo me fez acordar de madrugada. Senti uma angústia e uma inquietação, que me fez levantar da cama e subir no telhado. Um hábito que eu sempre tive, pois adorava admirar as estrelas e a vista lá de cima. Enquanto estava lá, contemplando o céu, ouvi barulhos. Em menos de 10 minutos, estranhos invadiram meu quintal, arrombaram a porta e começaram a destruir tudo. Eles estavam à minha procura. Até hoje isso me perturba, porque o que será que eles teriam feito comigo se eu estivesse dentro de casa? Assustada, permaneci imóvel, observando enquanto eles reviravam minha casa. Por sorte, não me encontraram, e aquilo passou como um pesadelo. Chamei a polícia, eles foram até lá, mas disseram que não podiam fazer nada. Anos depois, quando eu já havia me separado de meu ex, descobri que foi ela quem planejou tudo, movida pelo ódio e pelo ciúme. E isso não foi tudo. A cada dia, eu senti uma energia pesada ao meu redor, como se algo invisível estivesse tentando me atingir. Logo soube que ela tinha feito trabalhos de macumba para me destruir. Fez de tudo para me atingir, para me causar mal. Mas de alguma forma nada funcionava. Eu sempre me perguntei o porquê as coisas não davam certo para ela. Por que eu ainda estava em pé? Até que um dia conheci um rapaz que frequentava um banco. Ele olhou no fundo dos meus olhos e me disse algo que eu nunca vou esquecer. Você foi protegida por Maria Padilha. Naquele momento tudo fez sentido. Por mais que ela tentasse, por mais que lançasse suas maldições e fizesse trabalhos, a proteção de Maria Padilha me cercava e nenhum mal conseguia me tocar, mesmo que eu não fizesse parte da religião. Até hoje não entendo exatamente o porquê ela me protegia, sendo que eu não conhecia nada da religião. Porém, mesmo sem conseguir me destruir, ela conseguiu o que parecia ser o seu verdadeiro objetivo: destruir o meu casamento. Fez trabalhos e mais trabalhos para o meu ex. E no fim, ele cedeu. Se perdeu em maus caminhos, me traiu e nosso relacionamento se desmoronou. Ela finalmente conseguiu nos separar. Mas a vitória dela, digamos que, foi amarga. Porque apesar de ter destruído tudo, ela nunca conseguiu ficar com ele. Quando nos separamos, ela pensou que o caminho estava livre, que finalmente teria o homem que ela tanto queria. Mas o universo tem suas próprias regras. Eles ficaram juntos por menos de um mês. E um dia ele a confrontou. Jogou na cara que ele a odiava e que nunca seria nada para ele. E somente eu era o seu amor verdadeiro. Ela não aguentou ouvir aquelas palavras. Depois de tanto esforço, tantas maldades, ela não conseguiu o que queria. Quanto a mim, segui minha vida. Depois de tudo o que aconteceu, nunca mais quis vê-lo. Apesar de ele continuar chorando e dizendo que eu era o grande amor de sua vida. O estrago já estava feito. E assim seguimos, caminhos diferentes. Mas até hoje me pergunto, será que se ela não tivesse interferido, as coisas teriam sido diferentes entre nós? Será que o nosso amor teria resistido ou estávamos fadados ao fim?
Às vezes penso que forças externas só aceleraram algo que estava destinado a acontecer. Outras vezes acredito que ela realmente conseguiu destruir o que poderia ter sido um futuro feliz. E você, o que acha? Será que estávamos destinados ao fim ou fomos vítimas do ódio de alguém incapaz de amar? Obrigada por me ouvir. Sucesso em seu canal. Olha, adorei seu relato. Maledite, horrível. Coitado de você ter passado por tudo isso. Mas eu acho que realmente estava fadado ao fim. Acredito que o que realmente é pra ser, nada estraga, nada destrói. Se foi destruído é porque chegaria ao fim de uma forma ou outra. Esse é o meu pensamento. Pode ser que eu esteja errada, mas é assim que eu penso. E que bom que Maria Padilha te protegeu, porque a gente vê muitos relatos de maledite na qual a pessoa é destruída, a pessoa morre, acontecem coisas horríveis. Graças a Deus você tá aí em pé, Deus te protegeu, Maria Padilha também. E que interessante, mesmo você não fazendo parte da religião, você ainda tinha ela como sua protetora. Muito interessante. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. A nossa palavra-chave, vou deixar para o finalzinho para ver se você está mesmo esperto. Nossa palavra-chave de hoje é abacate. Quero ver se você assistiu até aqui. Lembre que tem algo especial para você. Então comenta aqui a nossa palavra-chave de hoje. E é isso, gente. Espero que tenham gostado dos relatos de hoje. E boa noite e bons sonhos!